Oi, oi, oi. Hoje a gente vai de live com a Pamela Mello. Ela é hipnoterapeuta. Então, se você está assistindo essa live depois, né, no IGTV, pode dar uma adiantadinha até a gente se organizar e convidando e chamando as pessoas. Pode adiantar uns segundinhos. Oi, Ana. Oi, Lili. Deixa eu ir chamando a galerinha. Esperando também a Pamela entrar. Deixa eu mandar aqui. Oi, Neia. Oi, mãe. Deixa eu ver aqui se a Pamela... A Pamela já tá, vou mandar o... Oi, Pamela. Tudo bem? Tudo certo? Eu tô joia, graças a Deus e com vocês. Tudo certo também. Eu vou só fixar o tema para quem for chegando não ficar muito perdido, né? Deixa eu É, digitar aqui. A terapia e a infância. tô aqui com uma colinha aqui. Ah, é sempre bom a gente ter um roteirinho, né? É, Para não esquecer de falar de nada, né? Porque é tanta coisa às vezes que a gente quer falar pois é, eu tô e aqui, acaba se perdendo, né? vou ter que ficar olhando para a tela aqui e para o computador. Não, tranquilo. Pamela, então, se tu quiser se apresentar, de repente, para o pessoal que vem através do meu perfil, que não te conhece ainda. Depois eu me apresento também um pouquinho, de repente, para as pessoas que estão lendo o teu perfil. Pode começar se quiser dar uma apresentada. Quem é a Pamela? Então, eu me chamo Pamela, né? Eu sou hipnoterapeuta, especialista em saúde mental e inteligência emocional. Eu trabalho com a hipnose para crianças, adolescentes e adultos. E Ah, assim, eu legal. E a Pamela... sou mãe de um menino de Uhum. 11 anos. E eu comecei a minha trajetória, né, Anne? Foi você que me levou para a jornada. Ai, que responsa. E aí, assim, eu apaixonei pela hipnose porque o processo da mente é muito rico, né? E quando eu vi a primeira vez sobre hipnose, eu apaixonei. E como eu já estava trabalhando já com a jornada das emoções, com as crianças, eu já era coach num colégio aqui da minha cidade. E aí eu vi que falei assim, gente, eu posso ir mais profundo na dor das crianças, né? E na dor também das pessoas. E aí eu comecei a estudar a hipnose. E eu vi que a hipnose ela é transformadora, né? Uhum. Legal, assim, sabe que quando eu pensei assim, eu acho que vai ser um assunto tão importante para trazer para as mães que têm tantas dores que passam, né? Eu comecei a pensar assim, meu Deus, comecei a tentar lembrar da onde que eu te conheci. Aí depois que eu fui recapitulando, assim, não, a Pamela também tá nesse meio das emoções. Tu também tem formação de Kid Coach, Pamela? Sim, eu tenho a formação de Isso, Kid né? Coach. Isso. De Kid Coach, o coach parental e Ah, analista legal. comportamental. Legal, então. Eu vou me apresentar rapidinho, para quem não me conhece, quem está vindo através da Pamela. Eu sou Annelise Kowalski, sou pedagoga, educadora emocional. Eu trabalho contribuindo com as famílias e com as crianças. Essa regulação emocional das crianças que elas passam, que é totalmente normal, são fases que elas não sabem direito o que elas sentem, né?
e com foco bastante assim na maternidade, né? Informações para as mães conseguirem e estar levando essa maternidade da forma mais tranquila, mais leve possível, né? E cada semana, toda quarta-feira, às 20 horas sempre, eu trago alguém para a gente estar conversando, com esse objetivo também, de a gente estar trocando ideias e sempre contribuindo com novas informações para as mães em específico, né? E hoje, então, eu convidei a Pamela, que ela aceitou. Gratidão, né, Pamela, por ter aceitado esse convite e está disposta, né? E ela vai falar um pouquinho para gente sobre hipnoterapia. Para mim é uma área nova. Eu já tive algumas curiosidades que cheguei a perguntar para a Pamela, mas a gente não foi muito a fundo. E a primeira pergunta que teve quando eu abri a caixinha foi até da Neia, que ela tá super sempre nas lives, super participativa, que é o que uma hipnoterapeuta faz exatamente. Ela colocou que ela estava super curiosa e ela queria saber um pouquinho o que uma profissional assim faz, né? Que eu acho que muita gente, é uma coisa que não é nova, mas tá se falando um pouco mais, acho, nessa época por agora, né? Então, se quiser começar Então, falando mais ou menos disso. primeiro eu quero muito te agradecer pelo convite, né? Eu me sinto super honrada de estar aqui com você e falando um pouquinho sobre a hipnose, porque ainda é assim, a gente ainda tem muito preconceito, né? Quando se fala da hipnose, é aquele eu vou dormir, eu não vou voltar. Então, assim, as pessoas ainda têm muito preconceito. E quando a gente fala de hipnose, né, o pessoal já assemelha muito. Ah, eu vou esquecer meu nome. Ah, você vai me hipnotizar. Eu vou fazer o que você quiser. E foi isso o tempo que a hipnose ela usou como entretenimento, né? Hoje em dia a hipnose ela já é reconhecida no meio clínico, né? Nutricionistas, dentistas, eles utilizam a hipnose mesmo para poder usar como ferramenta de trabalho. Educadores físicos, por quê? A hipnose nada mais é do que um processo natural da sua mente. Nós somos hipnotizados todos os dias. Quando a gente assiste um filme, né, e a gente fica ali emocionada com o filme, a nossa carga emocional ela é elevada. Só que nós sabemos, conscientemente, nós sabemos que aquilo ali é um roteiro, que aquilo ali é uma história, que aqueles atores, eles são pagos para fazer aquilo. Mas a nossa mente não sabe diferenciar o real do imaginário. Então, por isso que a gente se emociona, mesmo sabendo que aquilo ali é uma ficção. Então, na hipnose, é um processo natural da sua mente, e é onde que a gente faz uma elevação da carga emocional para ressignificar alguns traumas, procurar assim o porquê de traumas passados, a gente também usa muito na hipnose a PNL, né? Que traz uma potência maior dentro do processo terapêutico da hipnose. Então, assim, na hipnose a gente faz uma regressão de cargas emocionais e faz uma ressignificação da nossa mente. Porque o único sistema do nosso corpo que ele é reprogramável é o sistema nervoso. Então, a gente faz uma reprogramação da nossa mente. Tudo que é programado, ele é reprogramado. Então, por que não a gente não usar isso a nosso favor para a gente curar traumas, né? Medos, fobias, vícios. Sim. E me corrige se eu estiver equivocada, Pamela, mas é mais ou menos como o processo quando a gente quer adquirir novos hábitos. Imagino que deve ser mais ou menos assim, né? Quero ter o hábito de me exercitar, alimentação saudável. Criar esse hábito, né? E o criar o hábito que é um pouco mais assim, difícil. A hipnose, ela é muito diferente das outras terapias convencionais. Por quê? Ela tem início, meio e fim. Você vai passar... A hipnose, ela não é uma simples sessão. Ela é um tratamento. Entendeu? A pessoa, ela vai chegar dentro do consultório querendo tratar... A gente trata a causa do problema. A gente não trata os sintomas. Porque, lógico, se a gente desligar a causa da tomada, a gente desliga os sintomas também. Por exemplo, por trás de uma ansiedade, tem vários outros
sintomas. Tem uma insônia, tem, às vezes, uma compulsão alimentar. Então, se a gente tirar a ansiedade da tomada, a gente tira a insônia, a gente tira a compulsão alimentar. Então, na hipnose, nós tratamos a causa. E aí nós acessamos o quê? O subconsciente. Porque quando nós acessamos o nosso subconsciente, a gente tem uma clareza melhor das coisas. Então, aí, a hipnose, hoje a gente consegue fazer um tratamento de ansiedade, depressão, com 3 meses. Outras terapias convencionais, elas duram um certo tempo, porque é utilizada na camada da mente consciente. E a hipnose, ela vai no subconsciente. Ah, legal. E assim, essa é uma terapia, né? E como é que são assim essas sessões? Elas vão sendo conduzidas para chegar até tal ferida da pessoa? Ou tem como se fosse um processo de coaching, assim, que tem meio que semi-estruturado? Então, todo o processo, quando a gente passa por um tratamento de hipnose, ele é estruturado. Eu faço para os meus pacientes assim. Todo paciente meu, ele tem um mapa de tratamento. Não é que a Maria veio tratar a ansiedade e o João também veio tratar a ansiedade, que eu vou usar o mesmo protocolo para os dois. Uhum. Né? São mentes diferentes, pessoas diferentes, traumas diferentes. Então, todo o processo de hipnose, todo tratamento de hipnose, ele tem que ser feito o quê? Um protocolo de tratamento individual para cada um. Nesse protocolo de tratamento, ele é conduzido, o paciente na poltrona e o terapeuta. E ali nós acessamos o paciente, ele entra num estado de relaxamento profundo. A hipnose, você não fica inconsciente, tá? Todo mundo fica assim, eu tenho medo de ir, não voltar. Isso não existe. Porque como a hipnose ela é um processo natural da sua mente, então é normal, você tem que estar, você fica totalmente consciente, o terapeuta fica ali e o paciente ele vai conduzindo o paciente até a ressignificação dos traumas, a ressignificação de momentos ruins. Ah, legal. E tem muito isso, a crença até eu tinha de que a gente escuta, né, que a pessoa, ela sai como se saísse de si, né, não tivesse se coordenando, não lembra do seu nome, até coisas às vezes na televisão a gente vê umas situações assim, né, e aí vem o tabu, né, de o que é essa mas, assim, hipnose, essa né. hipnose que a gente vê de esquecer o nome, de comer, às vezes, uma cebola achando que é maçã, isso é uma hipnose de entretenimento que a gente fala. A hipnose de entretenimento, ela vai mais a fundo. Ela utiliza uma profundidade de transe maior e uma intensidade maior. Dentro de clínica, a gente não faz isso porque ela é antiético. É como se fosse eu virar para você, Anne, e falar assim: olha, você vai fazer uma cirurgia agora. Ah, mas aí eu nunca fiz cirurgia, não tem problema. Eu vou te conduzir nesse processo cirúrgico. O terapeuta, ele é o GPS do paciente. O paciente, ele tem todo o poder de entrar na mente, na própria mente dele, acessar as memórias dele, os traumas, e aí o terapeuta, ele vai apenas conduzir ele na ressignificação desses traumas. E o tempo todo, o processo o tempo todo, o paciente fala com o terapeuta fala com o paciente. Então, assim, é um processo todo consciente. A pessoa ela não fica inconsciente, não perde, você não dorme, você entra num estado profundo de relaxamento. O que pode acontecer, às vezes, é a pálpebra, ela vai fibrilar. Pode acontecer também de alteração na temperatura e pensamentos próprios. Né? A hipnose, ela te dá essa percepção, que você começa a ter uns pensamentos, fala, nossa, Pamela, eu nunca tive esse pensamento antes, mas é normal, porque a gente está fazendo uma reprogramação da sua mente. E acredito que até esses sintomas, vamos dizer assim, que vai se manifestando no corpo, até pela carga emocional que deve aflorar nesses momentos, né? De tu estar conseguindo acessar alguns pontos. Na regressão por emoção que a gente faz,
A maioria dos casos que a gente trata dentro de clínica, a gente trata a regressão por emoção, né? Então, nós elevamos aquela carga emocional ao nível máximo, né? A gente eleva Uhum. aquela carga emocional ao maior nível do paciente para fazer o quê? Para ressignificar onde que ele vai ver aquela mesma cena, ele vai lembrar daquela cena, mas sem aquela dor que ele já sentia antes. Sim, até aí entra aquela questão de que a gente aprende, às vezes, pela dor e pela grande carga emocional, né? Então, é um momento que Isso. o paciente, ele aprende, mas aí, de forma positiva, sabendo lidar com a situação, né? Por E exemplo, antes de eu eu... tive um caso de um paciente agora recente que ele procurou saber porque ele era muito tímido. Então, todas as vezes que aparecia algum momento novo na vida dele, ele travava. Ele não conseguia ir adiante. E isso ele falou comigo que era desde pequeno. Então, quando nós acessamos as suas memórias, a primeira vez, a gente dentro da hipnose, a gente fala que é o evento causador, né? A primeira vez que ele teve esse evento causador foi aos 5 anos de idade. Onde foi o quê? Ele queria brincar e a mãe segurou ele pelo braço, prendendo ele, trancando ele dentro do quarto para ele dormir. Então, a mente dele entendeu o quê? Eu tenho que ficar preso, eu me sinto. Ele estava preso. Então, todas as vezes que ele queria fazer alguma coisa, ele se sentia preso. Então, assim, nessa sessão, a gente elevou a carga emocional dele ao máximo. E aí, eu falei com ele: olha, a gente encontrou um evento causador. E aí, eu quero que você volta lá, nesse mesmo evento, e conforte esse menino. Mostre para ele que não é assim. Mude essa situação para mim. Como a nossa mente não sabe o que é real, o que é imaginário, e a gente acessou ali as memórias, a gente faz o quê? Uma nova história, uma nova ressignificação para aquele trauma. Ah, legal, é. Antes de entrar na questão da hipnoterapia para crianças, uma coisa que acho muito legal é que a maternidade, às vezes, ela vem se tornando difícil a mãe lidar com certas situações e comportamentos da criança, e às vezes tenta de tudo para tentar ser mais assertiva, e quando não tem um apoio se torna um pouco mais difícil. Geralmente, pelos casos que eu atendo, essa dificuldade da mãe tá tendo essa relação com a criança, às vezes por frustração, às vezes por muita birra, enfim, diversos cenários que podem acontecer, tá muito ligado com algo que essa mãe passou lá na infância. Ou algo que é muito parecido com o que o filho dela está fazendo e ela fazia também na infância, então meio que ativa alguma dor e aquilo ali é meio que insuportável para ela. Ou alguma dor qualquer outro tipo de dor que ela passou na infância, que está também se manifestando com o filho dela ali e inconscientemente ela retoma aquele passado. A hipnose, ela pode contribuir com esse processo, assim, de uma mãe não estar conseguindo lidar com algumas situações e descobrir por meio da hipnose, né, que alguma coisa do passado, talvez da infância dela, que ela trouxe até quando se tornou mãe, né? Pode. E assim, muito. Porque a nossa mente, nós somos 95% do que nós somos hoje, é baseado na nossa mente inconsciente. Ou seja, nem a gente se conhece mesmo. Então, nós mães sabemos que nós não podemos gritar com os nossos filhos. Isso é o nosso consciente falando, olha, não grita, você não pode gritar, porque gritar causa danos, é melhor uma conversa. Isso a gente sabe conscientemente. Mas aí acontecem situações que no seu inconsciente é normal gritar, por quê? Porque você viveu em um ambiente de gritos, a sua mãe gritava com você. Então, no seu inconsciente aquilo ali virou um hábito. E o hábito, ele está no inconsciente. Então, vai ser aquela mãe, ela vai gritar. Você sabe que não Uhum. pode gritar, aquilo ali é o seu 5% da mente consciente, mas os 95% do inconsciente ele ganha. Por quê?
o inconsciente, ele fala muito mais alto do que a nossa mente consciente. Sim. E quando tá numa situação dessa, por exemplo, de gripes, assim, o nosso cérebro, ele tá muito, ele sai do racional, né? Ele não consegue pensar racionalmente e cai muito na questão da emoção, que a gente não consegue tá parando para pensar, digamos assim, né? Então é o momento que Por a gente isso que a perde gente essa usa consciência. 95%, imagina só, 95 soldados da mente inconsciente contra 5 soldados da mente consciente. É igual você fala assim, olha, eu vou fazer dieta. Mas no seu inconsciente, você não precisa de fazer dieta. E no seu inconsciente, você criou aquele hábito. Então, aí a gente Uhum. posterga, vai. Na próxima semana, na próxima semana, na próxima semana. Por quê? Os 95 soldados sempre ganham dos 5 soldados. Sim. E até porque o nosso cérebro, ele tende muito e busca a economizar energia, né? Então, Uhum. tudo que tem que exigir um esforço da gente de um novo aprendizado de hábito é um gasto de energia, mas por questão até de sobrevivência, né? É algo que a gente herdou, e então como tu diz, né? Ele tem esses soldados a mais, mas a intenção é proteger a gente, né? Não ter um gasto de energia desnecessário no Porque entender dele, né? ali já gera um hábito, né? O hábito Uhum. inconsciente para você é normal. A mãe conviveu ali naquele momento de grito. Se nós pararmos para pensar, muitas vezes do que a gente faz, do que a gente fala, é muito retrato da nossa mãe. Por ser retrato da Uhum. nossa mãe, a nossa mente inconsciente já se tornou um hábito. Então, se a nossa mãe gritava com a gente, evidentemente nós vamos gritar com os nossos filhos. Porque Uhum. nossa mente é normal. Olha, é normal. A sua mãe gritava com você, então você tem que gritar com seu filho também. Sim. É como a gente vê as crianças, às vezes, reproduzindo um cenário da escola, né? Às vezes coloca as crianças um do ladinho do outro, vai dando de alimentar, às vezes até põe a mão na cintura, fala, ela está reproduzindo um cenário que ela convive, né? E Isso. falando das nossas mães, né, das mães de outra geração que tinham essa postura, às vezes, de estar gritando, eu gosto sempre de estar gritando, enfim, qualquer outro tipo de comportamento, eu sempre gosto de salientar, para até não despertar essa culpa, né? Que era uma época que não se tinha tanto conhecimento, né? De melhores comportamentos, maneiras mais assertivas para a gente estar conduzindo essa situação. E era o melhor que poderia estar sendo feito. E naquele momento, sim, estava sendo com uma intenção de educar, né? Do melhor para aquela criança, né? Hoje, estamos numa uma geração que está nessa transição, né? De que a gente tem conhecimento, porém é aquele choque, né? Do que eu passei e do que eu sei que é mais assertivo. Então, tem uma dificuldade, né? Acredito que as próximas gerações vão conseguir levar isso com um pouco menos dificuldade. Acho que vai ser um pouco mais tranquilo, vai ser um pouco mais normal, digamos assim, né? De estar lidando com essas situações, né? A nossa geração é a geração mais ansiosa que tem. Mas ela é mais ansiosa por quê? Porque os nossos pais não sabiam falar das emoções, não sabiam se comunicar com a gente emocionalmente. Igual eu já tratei casos de gagueira. Toda gagueira, ou ela é emocional, ou ela é traumática, ou ela é por referência, né? Ninguém nasce Uhum. gago, concorda? Então, assim, uma criança que é gaga, ou ela passou por um trauma, ou ela passou por ali uma forte emoção, né? Aconteceu Uhum. alguma coisa que afetou o emocional dela, ou ela vê o pai também é gago e ela vai fazer também. Então, quando a gente faz essa ressignificação, a gente consegue abaixar o nível emocional para ressignificar. E aí, a nossa geração, ela é uma geração ansiosa, ela é uma geração depressiva, porque os nossos pais, eles tinham a mania de falar assim, engole o choro. Olha, menino, engole o Uhum. choro. Se eu escutar você chorando de novo, você vai, eu vou te bater. Mas, Uhum. aquilo ali a mãe fala pro filho. E o filho, com a mente dele, ele vai falar assim, nossa, eu não posso falar nada. E se eu não posso falar para minha mãe, que é minha mãe, eu não vou poder falar para ninguém.
Então, a criança ali, ela sofre sozinha, né? Ela fica ali remoendo aquelas emoções, aquele turbilhão de sentimentos, de emoções dentro dela, dentro da cabecinha dela. Sim. E até porque esse estudo sobre as emoções é algo muito recente, né? Até para gente que é estudiosa do meio, tem muita informação sempre nova que está chegando, né? Uhum. Até uma coisa que eu acho muito legal é o entender por que algumas emoções a gente sabe lidar melhor do que as novas gerações. Aí vem aquela questão a geração anterior, assim, da nossa idade mais ou menos, brincava ainda na rua, tinha os vizinhos que podia estar brincando na rua junto. Então, ali, através daquelas brincadeiras, sem tu estar com um adulto referência, tu já ia aprendendo meio que na marra a lidar com certas emoções. Coisas que a gente hoje, o cenário do mundo não permite muito isso, né? Até por falta de O segurança, enfim, acesso N de motivos, né? informações para as crianças é muito rápido, né? É muito intenso. Então, assim, elas têm as crianças se bobear hoje nascem sabendo mexer no celular. Coisas que a gente não, na nossa geração, a gente foi aprender a mexer no celular com 14, 15 anos. Então, assim, Sim, é tudo que é muito em excesso, ele é uma extravagância, sabe? Tudo que é em excesso danifica. Então, às vezes a gente quer fazer o seguinte, às vezes a gente quer deixar a criança ali no celular. Ah, eu vou deixar ela ali no celular enquanto eu vou fazer o serviço. Isso é normal, toda mãe faz isso. Eu também faço às vezes. Mas, às vezes a gente fala assim, não, eu vou deixar ele aqui. Mas ali a criança está tendo um acesso tão grande que poucos minutos que a gente deixa, ela tem um acesso de informação muito rápido e a ansiedade dela aumenta em torno de 30% a 40% em pouco tempo que ela teve ali uma conexão com o mundo digital em pouquíssimo tempo. sim. É bem isso. Como tu fala, né? Tudo em excesso acaba sendo prejudicial, né? Mas indo para a questão da hipnoterapia com as crianças, deixa eu ver aqui uma pergunta que a Neia colocou. A hipnoterapia serviria para vício em jogos de computador em crianças? Sim, o que acontece? O vício de jogos ou o vício de qualquer outra coisa, ele gera o quê? Uma dependência emocional. Então, a criança que está ali tendo essa dependência digital, ela tem o quê? Tem alguma coisa ali que não está se conectando com ela. Então, através da Uhum. hipnose, nós conseguimos ressignificar isso. A hipnose nas crianças, a gente não deixa as crianças em um transe profundo, tá? A gente usa o quê? Imaginação. Porque a Uhum. hipnose nada mais é do que concentração e foco, é um processo natural da sua mente, mas a criança, ela não precisa de entrar em um estado de transe para fazer um tratamento hipnótico. A gente consegue fazer utilizando a imaginação mesmo. Ah, É legal. Então, igual, gente, criança é sempre usando o lúdico, né? uma coisa que eu uso muito no consultório a gente fala que é a técnica do diretor. E aí eu peço para as crianças, olha, imagina agora que você está aí num teatro. E esse teatro, e aí a criança vai falando, e aí ela vai criando aquela história o quê? Na mente dela, e a mente dela vai pegando aquilo ali como real para ela. Ah, legal. Projetando, às vezes, até um personagem na própria vida dela, mas colocando em outro Isso, personagem, né? isso. Deixa eu ver se E tem aí, mais assim, eu alguma falo com pergunta. eles assim, olha, imagina que você está aí num teatro. Agora, você é o diretor. Então você vai estar entrando aí os personagens e os personagens você vai mostrar para eles a cena da sua vida. Como que é a sua vida? Ensina para eles tudo. E aí eles vão falando, eles vão criando aquela imaginação. E eu falei assim, agora grite ação. Aí eles gritam ação. E aí eu falei assim, como que eles estão reagindo? Ah, eles estão me imitando porque eu faço xixi na cama, mas eu faço xixi na cama por conta disso, eu tenho medo daquilo. Aí Olha depois que eles só. criam toda aquela história, eu falo com eles assim, agora você vai ensinar para esses atores, o povo que está aí fazendo, né, a representação da sua vida, você vai ensinar o jeito que você gostaria que fosse.
E quando você estiver pronto, na hora que você ensinar como você gostaria de que fosse, eu quero que você senta lá no palco e fala a ação. E aí eles ficam, olha, você tem. E eles, assim, o tempo todo, as crianças de olhinhos fechados, né? Olha, eu acho que você tem que fazer isso, isso, isso. É como se eles estivessem vendo o personagem na frente deles. E aí eles gritam ação. E eles falam, nossa, agora ele tá fazendo assim. Ele não faz mais xixi na cama. Eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Então a gente usa o lúdico, mas de uma forma muito consciente para eles poderem entender que aquilo tudo pode ser modificado. Nossa, muito legal aqui. Pamela, vários elogios aqui. A Pamela conhece muito e já me ajudou bastante. Obrigada, Pamela. Nossa, quando a gente sai de uma sessão é maravilhoso. O pessoal comentando aqui, elogiando bastante o trabalho da Pamela. Léo 7, acho que é isso, né? Comentou que o cérebro boicota a gente sempre. É bem isso. Eu costumo até falar que, infelizmente, o nosso grande inimigo acaba sendo o nosso próprio cérebro, né? Às vezes a gente tem idealizado algumas coisas, é muito real que a gente vai conseguir, só que às vezes vem aquele sabotadorzinho e meio que fala nos nossos ouvidos, né? Deixa eu ver. O Evandro. Hipnose, o nosso maior inimigo é a nossa mente. Porque ela, o tempo todo ela vai te sabotar. Ela vai falar assim, olha, você não consegue, você tem que fazer isso, principalmente quando se trata de compulsão alimentar. Né? Verdade. Quando a gente fala assim, ó, eu tive um caso de uma criança que a avó falou com ela assim, nossa, que bonitinha, mas ela tá muito gordinha para estar vestida de bailarina, não tá não. E aí a criança entendeu que, nossa, a minha avó, que é a minha avó, ela falou que eu sou gorda e eu sou gorda, eu não posso ser uma bailarina, então eu não posso ser nada. Então, ou seja, como nós somos referência para os nossos filhos, tudo que a gente fala fica ali no inconsciente dele. Então, até uns 12 anos de idade, a gente tem um fator representacional na nossa mente, que é o fator crítico. Onde que a pessoa, ela fala e a gente pega aquilo ali para si ou não. Quando a gente pega, ela vai direto na nossa mente subconsciente. E ali a gente guarda aquela emoção, aquela memória. Mas as crianças não têm isso. Então, tudo que a gente fala para a criança, então vai ficar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que vai falar para a criança. A mesma coisa de um médico falar assim, nossa, ela tá tão fraquinha, se você não cuidar dessa criança, ela vai ficar fraquinha pro resto da vida. E aí a criança, ela entende que, nossa, o médico falou que eu sou fraca, então realmente eu não vou servir para nada. A questão do ser fraca fica na mente da criança. Sim. E às vezes basta um episódio, né, uma fala para carregar isso para a vida toda, né? Claro, nem todas, né, reagem dessa maneira, né? Tem crianças que às vezes conseguem filtrar melhor do que as outras, como nós adultos também, né? Tem adultos que conseguem filtrar as coisas mais do que outros, né? Consegue saber, não, isso aqui não me importa, vou deixar aí, consegue deixar aí, outros nem tanto, né? O Evandro perguntou, colocou, então tratamento em crianças são mais fáceis do que tratar em adultos? Não. O tratamento nas crianças, ele exige mais, né, do terapeuta, porque a gente precisa de utilizar muito lúdico. Igual eu falo para as minhas crianças, quando elas chegam no consultório, elas ficam assim, você é psicóloga? Você é isso? Você é aquilo? Você é médica? Eu falo assim, eu não sou psicóloga, eu não sou médica, eu não sou nada. Eu sou uma treinadora de mentes. E aí eles acham aquilo ali excepcional. Nossa, ela treina a mente. Quanto ela vai treinar minha mente? Porque se a criança, se houver algum bloqueio entre ali a nossa conexão, eu, criança, dentro de consultório, ela não vai querer aceitar as minhas sugestões. Entende? Então, assim, são casos que a gente tem que, às vezes, a criança, ela tem que entender que, olha, ela vai treinar a minha mente. E aí a gente faz até a gente usa até
algumas atividades de hipnose, de entretenimento, para elas poderem ver como é que é. E aí elas ficam assim, fascinadas com aquilo. Nossa, que legal, você treinou minha mente. Tá? Aí eles saem do consultório assim, oh, mãe, ela treinou a minha mente, agora eu tô mais forte. E aí, entendeu? Eles saem dessa forma. Exige muito mais do terapeuta e também dos pais e até mesmo da própria criança. Ela tem que chegar dentro do consultório sabendo que ela tem um probleminha ali e que eu vou ajudar ela a treinar a mente dela para passar por aquele probleminha. Pamela, tu me fez refletir agora, assim, de como a gente ainda tem muito forte a crença de médicos darem remédio pra gente, que nem sempre vai ser bom. Às vezes, fazer esse comentário para a criança, né? Ah, não, ó, assim vai ter que ir no médico, vai ter que tomar remédio, fazendo de uma forma negativa, né? Porque eu já atendi, nossa, acho que mais de 3, 4 situações de crianças, que as próprias crianças, um pouco mais velhas, 9, 10 anos, a primeira coisa que me questionou, falou assim, minha mãe disse que tu não vai me dar nenhum remédio, nenhum floral, é verdade? Eles com essa insegurança, né? Então algo que às vezes que parece bobo, mas quando a criança ela vem com essa fala, que até se demonstrou aliviada quando tu disse que não era médica, não era psicóloga, né? É algo que a gente pode tá também colocando na cabecinha deles, né? E eu tento sempre levar assim para o momento que essa criança precisar, né? Tomara que não, mas quando ela precisar, né, de às vezes uma medicação mais chatinha de tomar, ou enfim, qualquer outra situação, né? Então é mais uma crença que está se instalando na mente, no subconsciente dessa criança, né? Que mais tarde pode trazer até alguns traumas, algumas dificuldades, né? Mas me veio isso na cabeça, porque Olha, coisas bobas a gente começa sem querer mesmo, né? Colocar na cabeça das crianças, né? E elas vêm trazendo isso pra gente, né? e a gente tem esse costume, né? Olha, se você não comer tudo, você vai tomar injeção, e injeção dói, injeção É, machuca. E assim, na hora que as crianças vêem uma pessoa de branco, de jaleco ali, nossa, é médico, ele vai. Aí a criança vai voltar lá atrás, na vez que ele desobedeceu a mãe uhum, falou que ele vai no médico, a criança vai voltar lá atrás, onde que a mãe ameaçou ele, entendeu? E aí ele vai assim, nossa, ele veio aqui para me prejudicar. Mas quando a gente fala assim, olha, eu vim treinar a sua mente, eles entendem que, nossa, eu vou ser outra pessoa. sim. Sim, não associam a certa situação que ele passou lá atrás, ou às vezes nem passou, mas teve uma ameaça, né, de que seria algo negativo, né? E Pamela, voltando ali nas crianças, a partir de que idade que uma criança pode fazer hipnoterapia? Ó, eu aconselho fazer a hipnose a partir dos 5 anos de idade. Uhum. Porque ali a criança, ela já consegue se comunicar bem, né? E a gente consegue ter um acesso melhor na imaginação dela. Ah, certo. E online tu faz para adultos, né? E para criança é um pouco mais difícil, de repente. Isso. Eu não gosto de tratar crianças através da hipnose online, porque assim, é muito difícil prender a atenção de uma criança ali 40 minutos, 1 hora na tela do computador. Né? Mas a gente Sim. consegue fazer em adultos online, a gente consegue fazer também outros métodos de terapia, utilizando a PNL dentro da hipnose. É fácil colocar uma pessoa em transe, mesmo por trás da telinha, mas em crianças exige uma atenção maior e uma dedicação maior. Assim, eu consegui quebrar um pouquinho o meu tabu sobre as telas das crianças, mas a minha área é diferente, né? Entra muito o lúdico e coisas mais concretas, então acaba sendo um pouco mais atrativo, mas é como tu fala, assim, não passa de meia hora, 40 minutos pra gente prender a criança ali, então tem que ser algo assim bem planejado pra gente ir direto ao ponto, né? Até porque, coitados, né? Já estão de saco cheio com essas aulas online, né? Então, acho que mais uma sessão de educação emocional, ou enfim, de hipnoterapia, é algo que se torna um pouco desgastante para
para muitas crianças, né? Deixa eu ver mais alguma perguntinha aqui. Ah, tá. Deixa E eu tem mandar um alguma beijo pra minha restrição? aluna, a Juju, e a mãe dela, a Lília, que a Juju falou assim que me ama, eu também amo ela demais. Ah, ai, que legal. Legal. É sempre bom a gente ter esses retornos, né, dos nossos clientes, né, que estão gostando do nosso trabalho, né? Eu falo que eu tenho os E, melhores pacientes do mundo. mas por que será, né? Porque eles vão numa profissional que também deve ser muito boa, né? Eu fico E assim, o tempo todo enchendo o saco deles. E aí, já fez atividade? Como é que você se sente depois da sessão? Porque ele sai com, assim, as memórias, a cabecinha cheia, né? De coisas novas. E querendo fazer uhum. muita coisa nova. E aí eu mando mensagem para eles a semana inteira. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Eles levam atividades ainda para casa, porque eu falo que eles, ó, a terapia não é só no dia que a gente se encontra. Se nós vamos fazer 30 dias de hipnoterapia, nós vamos fazer um mês de tratamento, vai 30 dias. Não vai ser só 4 encontros. E a mente dele tem que entender isso. Entende? Sim. Mas aí eu só tô É, sempre reforçando eles que a terapia continua. legal. E tem alguma restrição para a criança para estar fazendo esse processo? Então, é muito difícil, às vezes, a gente conseguir acessar a memória de crianças que têm o autismo. Uhum. Existem alguns fatores biológicos, né, que impedem muito da gente utilizar a hipnose, porque a questão do TDAH também, a hipnose ela ajuda muito no TDAH. Não cura o TDAH, né? Porque TDAH não é curável. Mas a criança ela começa a ter uma percepção diferente. Mas assim, a criança, crianças com fatores biológicos restritos, fatores físicos já restritos, a gente é mais trabalhoso de. Não é impossível, mas Uhum. por exemplo, eu nunca fiz a questão da hipnose em crianças autistas. Mas dá para Sim. fazer? Dá para fazer. Uhum. Até porque quando se trata de crianças atípicas, geralmente tem que ser uma equipe trabalhando junto, né? Para a gente é, ver mais resultado, né? Porque cada um consegue aí focar bem numa área para estar trazendo o sucesso, né, desse tratamento, né? Então, É. crianças atípicas, por mais que tu não teve a experiência ainda, mas eu acredito sim que deve ser um pouco mais difícil, até porque tem diversos fatores por trás disso, né? Não é porque ela é atípica, né? São diversos comportamentos que vêm em função de um desenvolvimento diferente, às vezes, do cérebro, né? Alguma coisinha ali que tem mais dificuldade. Mas, com certeza, eu sei que se viesse o caso para ti, ia ser de sucesso. Um dia, quem sabe, né? E, Pama, é bom, né, a gente ter esses desafios, né? E é tão bom quando a gente passa, porque depois a gente vê, não, eu consigo, né? São mais crenças que a gente vai colocando na gente, né? E, Pamela, tem alguma curiosidade sobre a hipnoterapia? Alguma coisa que tu acha bem importante falar, além disso que a gente já falou, né? De que tem o tabu de que a pessoa entra em transe. Ah, e outra coisa que eu queria perguntar também, são tipos diferentes de hipnoterapia, né? Tu falou desse que a pessoa realmente que não é ético, né? Que tu não faz, de que ela entra em transe, vamos dizer assim. Tem o modo que tu trabalha, e tem algum outro tipo de hipnoterapia? São outros tipos? Não. Não, na verdade, assim, dentro da hipnoterapia, quando a gente fala de hipnose clínica, a gente usa a hipnose clássica, a hipnose ericksoniana, que é através de metáforas, mas a hipnose clínica em si, ela é uma só, né? A gente trata a causa do problema e depois a gente faz uma ressignificação. E quando a gente fala de hipnose de entretenimento, ela é mais a fundo, né? Ela não é que ela exige mais, ela dentro de clínica a gente não pode fazer. Seriam técnicas diferentes, então, que são feitas dentro da hipnose, né? Isso. Entendi. É virada só para o entretenimento. Uhum. E é algo que não é considerado
ético, até por causa da questão tu não ter consciência daquilo, né? É, De não que é saber o como que eu que tu vai falei, passar né? lá dentro, né? A hipnose de entretenimento, a gente faz o quê? A gente acessa uma profundidade do inconsciente maior e uma intensidade maior. E aí, Uhum. às vezes, assim, eu vou esquecer meu nome. Então, na hipnose clínica, a gente não consegue, é antiético fazer isso, porque a pessoa ela tem que lembrar de tudo, né? Sim. E, Pamela, uma pergunta agora de curiosidade minha mesmo. Que às vezes vem para mim e acho que também cabe a minha curiosidade, de repente, a ti, né? Ah, quando a gente está num processo que a gente envolve emoção, alguma ferida que a gente vai, queira ou não, estar trabalhando, é um pouco delicado, né? A gente tem que saber até a que ponto a gente pode ir. A hipnose, eu vejo que ela acaba entrando mais um pouco, digamos um pouco mais a fundo, não sei, ou então um pouco mais detalhado, nessas questões de traumas e emoções, né? Aí eu te pergunto assim, como é que é esse processo? Porque queira ou não, tu dá uma descascadinha na ferida, né? Uhum. Ou não, ou tu não dá, tu deixa a pessoa entender, mas não chega a esse processo de que a gente às vezes chama de descascar ferida, né? Que isso caberia mais, às vezes, a um profissional, um psicólogo, uma coisa assim. Mas tem trabalhos em conjunto contigo e outros profissionais também, ou não? Assim, dentro da hipnose, a gente descasca muito a ferida, porque a gente eleva aquela emoção ao maior nível, aquilo ali que tanto incomoda. Eu vou tratar uma ansiedade. Então, eu quero que você, e dentro da hipnose a gente fala, olha, eu quero que você sinta agora a sua ansiedade ao nível máximo. Eu quero que você, por trás dessa ansiedade tem o quê? Tem uma compulsão alimentar, tem uma tristeza. Então, vamos lá, eu quero que você sinta agora 10 vezes mais essa ansiedade. Eu quero que você sinta 10 vezes mais essa frustração. Eu quero que você sinta 10 vezes mais essa tristeza que está aí dentro de você. Sabendo que é a última vez que você vai sentir essa tristeza. Então, aí o paciente, a gente eleva aquela carga emocional. Tem alguns pacientes que eles têm algumas reações, sim, que eles chega a tremedeira, mas toda sessão minha, ela é acompanhada por esse aparelhinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aparelhinho aqui, que a gente consegue monitorar os batimentos cardíacos, tudo do paciente. E aí a gente, o tempo todo, né, eu fico de olho. E quando o paciente, ele eleva, a gente vê que ele eleva aquela carga emocional ao alto, ele precisa de levar, porque a gente vai fazer uma outra versão para aquele trauma, que ele não vai mais sentir aquela tristeza, ele não vai mais sentir aquela angústia. Então, mas para isso ele precisa de sentir. Sim. Não, a minha dúvida é porque às vezes depende do caso que é, e também não passei por esse processo para tá entendendo, vamos dizer, mais na pele, né, como é que se trata, porque às vezes a gente descasca uma ferida, mas para cicatrizar essa ferida nem sempre é tão simples, né? Às vezes por isso que eu perguntei de outros profissionais, às vezes é necessário outro tipo de profissional, não que vá deixar de fazer o tratamento contigo, né, ou o tratamento que for, mas é para estar em paralelo, né? Porque nem sempre a gente consegue abraçar tudo para estar cicatrizando, né? Algumas feridas. E a gente vê Cada um assim, tem um que tipo. todos os tratamentos, né, a gente vai conseguir fazer dentro da hipnose. Então, quando a gente vê ali que Sim. tem uma restrição, onde que o paciente ele vai precisar de ter um acompanhamento com o psiquiatra, ele vai precisar de ter um acompanhamento com problemas hormonais que acaba afetando, né, o paciente, o emocional do paciente. Aí a gente por exemplo, eu chego para os meus pacientes e eu falo com eles, olha, você vai ter que escolher Uhum. agora qual você vai dar prioridade, porque o seu corpo ele está pedindo, né, um tratamento com tal especialidade. E aí, quando você terminar de tratar isso, você pode vir até a mim que a gente resolve. Porque senão a gente vai ficar dando murro em ponto de faca e aí faz, eu passei por um processo de hipnose e não resolveu. Uhum. E trabalhar em paralelo, tu acha que seria uma boa alternativa? Tipo, Muito, trabalhando muito, contigo e junto fazendo um acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, enfim. muito. Não, Eu eu tenho topo. alguns pacientes que vieram até a mim
é onde que o próprio médico, ele encaminhou, e falou, olha, eu Hum, aconselho vocês buscarem a hipnoterapia, porque ele passou pelas as outras terapias convencionais, eles passaram 3 anos, 4 anos pelas terapias convencionais, e aí a pessoa ainda continua resistente àquele trauma, àquela, àquela dor, e na hipnose a gente sim. consegue dar um novo sentido para aquela história que ele passou. Ah, legal. É nesse ponto que eu queria entender bem, que uma tecla que eu sempre faço questão de a gente estar apertando ali, e até para alertar todo mundo, assim, né, de que a gente sempre está atento a que quadrado eu estou indo, né? Será que isso compete ao meu quadrado? Será que isso compete eu pedir ajuda a outro profissional, né? Ou então é um tratamento em paralelo? Acontece muito isso comigo e com relação às crianças, né? Às vezes as mães vêm primeiro comigo, eu começo ali fazer o tratamento e vejo que é um quadrado diferente do meu. Mas indo em paralelo é legal, porque o profissional da psicologia, ele tem um foco, o meu foco é outro. Então, um meio que se complementa. E eu imagino que deve ser mais ou menos assim a hipnoterapia, né? Algo que um vai complementando o outro, né? Então, casos, às vezes, de pessoas que têm mais dificuldade de lidar, ou às vezes, então, casos que são mais difíceis de lidar, é preciso mesmo, né, mais de um profissional, né? Não é pelo o profissional ele ser, às vezes, incapaz de lidar com isso. Não, eu vejo muito Não é como porque, é assim, a gente extremamente não tem que dar conta profissional, de né? tudo, né? A gente não tem que dar conta de tudo. Igual eu falo assim, olha, Sim, é uma profissão ajudando a outra, é uma profissão sendo complemento da outra, né? sim. Às vezes você vai no cardiologista para tratar ali o seu coraçãozinho. Mas, se a gente tratar o seu coraçãozinho, tratar a sua cabecinha também, fica melhor ainda o Sim. resultado. E além disso, também questão de ética, né? Que eu digo que grandes profissionais são aqueles que dizem não e aqueles que reconhecem que não, é legal a gente ter um acompanhamento também em paralelo com tal profissional, mas tem uma visão de que às vezes não, acho que ela não está dando conta, mas não, é mais isso, é a nossa ética que faz a gente esclarecer, né, que seria legal ter um acompanhamento, né? Deixa eu ver aqui. O Adriano comentou, infelizmente vou ter que sair devido ao compromisso. Obrigada. Obrigada, Adriano, por estar aí participando da live, né? Adriana é Mas meu tem mais. paciente. Legal. E essa questão agora que falasse, eu me lembrei. E quanto à nomenclatura, é paciente mesmo que é referido, porque na questão do Kid Coach e educação emocional, a gente sempre fala clientes, né? E Uhum. na hipnoterapia, a nomenclatura é Paciente. mesmo paciente. Legal. Porque eu não sei mesmo nada nessa área, então para mim é tudo novidade e curiosidade, né? E nos nossos 7 minutinhos finais, tem alguma coisa que tu acha legal, alguma mensagem, alguma curiosidade que seja relevante para estar passando para a galerinha que tá aí? Olha, eu acho que a gente não tem que dar conta de tudo a todo momento, né? Tem coisas que a gente carrega, tem feridas que a gente carrega desde a nossa infância, que só a gente sabe. E como a gente é mãe, a gente não tem que ser a mãe perfeita o tempo todo, né? A gente, para ser uma mãe perfeita, acho que nem existe mãe perfeita, mas para ser uma mãe assim, referência, né? A gente tem que curar as nossas feridas, né? As nossas feridas emocionais, as nossas feridas mentais, para assim a gente poder criar, conduzir crianças com um futuro mais claro, com um futuro mais sonhador, né? O que a gente batalha tanto para que dá para os nossos filhos aquilo que a gente não teve, mas que nós possamos batalhar para não dar o material. Nós possamos batalhar para uma terapia de uma criança, porque é essencial. Às vezes, assim, a gente gasta horrores com ele dando um tablet muito caro para uma criança, que ele é uma terapia momentânea, né? Eu falo que é Sim, uma terapia momentânea, que aquilo ali, um mês depois, o tablet, o celular vai estar beijando o chão e a criança ela vai estar se sentindo, sentindo excluída, sentindo zero, um zero à esquerda.
Entende? Mas assim, eu acho que nós, mães, a gente tem que dar uma atençãozinha melhor para a saúde mental das nossas crianças, né? No mundo hoje que a gente Sim, está, o que adianta os nossos filhos, ou até mesmo a gente, ter, né, um celular de marca, ter uma roupa de marca, se a gente não tem saúde mental para aproveitar isso? Se a gente não tem autoestima para aproveitar isso? sim, é algo bem difícil, né? Lidar com isso. Mas se torna um pouco menos difícil quando a mãe ela consegue trabalhar com ela essas questões, né? E Com torna um certeza. pouco mais, tem mais alternativas para estar recorrendo, né? Porque antes de a gente estar cuidando do filho, que é super importante, mas a gente tem que estar bem, né? Para conseguir dar continuidade nesse A gente só consegue processo. ser as melhores mães, eu falo que as melhores mães do universo, se a gente for melhor com a gente mesmo, né? A gente tem Isso, que se sentir é bem bem, a gente não pode deixar que as frustrações, as mágoas do passado tragam para a nossa vida atual. Igual eu sempre falo dentro de isso. consultório, que a mágoa é como se fosse um cadáver em nós mesmos, que vai ali se decompondo e decompondo a gente também. Então, imagina um cadáver ali te comendo e comendo, passando, você passando isso para o seu filho. Então, a gente tem que ter Sim. muita cautela, a gente tem que se cuidar para poder passar isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Legal. Outra coisa que eu acho legal, eu sempre ressalto, é de que ter consciência, assim, de comparar o meu bastidor com o teu bastidor, né? Porque a gente tem muito isso, principalmente em redes sociais. E às vezes em comentários de grupos de escola, que tá o filho, tá a criança, de que, não, aqui tá tudo bem as aulas online. Isso foi clássico, assim, de vir relatos, mas tem tanta mãe dizendo que tá tudo bem com as aulas online, assim, tá, até que ponto o que a gente fala é o que realmente acontece, né? Às vezes a gente acaba falando o que a gente queria que fosse. Então, não comparar, né, o nosso bastidor, a nossa vida real, com o que às vezes a gente vê nessas redes sociais, com o que às vezes a gente lê em alguns grupos de, a minha criação está sendo assim, um assado, que nem sempre é assim, né? Às vezes a gente, até mesmo nós, a gente se pega no mundo de fantasia, não É, transparecendo sempre para o outro, mas em pensamento, assim, a gente acaba se enganando um pouco, até para, acho que em defesa de, quem sabe eu falando, vai se tornar assim, né? Então, ter esse cuidado e essa consciência, né, de que isso acaba calejando muito, machucando as mães, né, de quando começa a ver outros cenários de que, não é não, vergonha, assim, pedir ajuda, sabe? Não é vergonha falar sim, assim, olha, eu tô sem saber o que fazer. Seria vergonha se continuasse daquela forma, se a mãe, às vezes, continuasse machucando o filho inconscientemente com palavras, com gestos, com ações que vão ficar marcadas para ele para o resto da vida. sim, E pensar que sempre está fazendo o máximo possível, né, para a criança, mas também nunca esquecer de que a gente sempre pode estar evoluindo, né? Sempre estar aprendendo e melhorando, né? Com Mas, certeza. Pamela, quero agradecer muito pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. É um tema super legal, dá vontade de ficar conversando mais, que eu acho que vão vindo os assuntos, vão vindo as dúvidas. Mas quem for do meu perfil pode acompanhar a Pamela. Qual é a tua cidade mesmo, Pamela, que agora eu esqueci? Eu falo de Contagem, Minas Gerais. Ah, tá. Mas mesmo assim, quem não for de lá, que eu acho que tem muita gente do meu perfil que é de Florianópolis, né? Se tiver algum interesse, pode entrar em contato com a Pamela, que ela faz o online, né? Vi que a minha mãe, ela fala sempre em hipnoterapia, ela botou ali que adorou o tema. Ai, um Legal. beijo para sua mãe. E deixa eu ver o último comentário aqui. A Luciana colocou: todos somos ignorantes e precisamos de orientação pertinente e embasada. A gente não sabe todas as áreas da vida, né? Então é sempre legal a gente estar recorrendo ao ponto forte do outro, né? Que são profissionais que têm para nos dar esse suporte, né? Um é complemento do outro, né? Ninguém é feliz sozinho e ninguém sabe Sim. tudo. Até porque o que seria da vida se fosse tudo alegre, tudo tão fácil, né? É difícil às vezes pensar assim, mas se for pensar, se fosse tudo perfeito, redondinho, que graça teria, né? Pois é. E assim, acho que a gente está em constante evolução, né? A gente tem que se permitir aprender. Não assim, não
ter aquilo ali como um tabu. Ah, hipnose é charlatanismo, ah, hipnose é isso. Sim. Mas a gente tem que se permitir conhecer. A gente só vai saber se dá mesmo e através de depoimentos de colega que passou. A gente tem que se permitir, não só dentro da hipnose, mas em outras áreas da nossa vida. Porque quando a gente se É legal. permite, né, a gente tem um novo mundo de possibilidades. Eu acho que a questão é bem isso, é se permitir, né? Pra gente estar vendo esse leque de oportunidades. Né? Mas, mais uma vez, obrigadão, Pamela. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de a gente estar conversando mais, né? E é isso, então, se quiser se despedir da galerinha. Eu agradeço muito o convite, foi um prazer, né, estar falando com você. Estou aqui à disposição de todo mundo que tiver mais dúvidas aí no decorrer dos dias. Eu estou aqui à disposição. E muito obrigada a todo mundo que participou da live. Eu amei participar. E precisando de mim, é só me chamar. Ah, legal, então. Então tá. Boa noite, Pamela. Beijão, galera. E quem pegou pela metade ou pegou no finzinho, tá entrando agora, vai ficar gravado no meu Instagram. Então, só vocês acessarem lá, que vai estar no IGTV, para estar assistindo na íntegra a live. Obrigadão. Um beijo, Pamela. Tchau, tchau. Beijo. Tchauzinho.